E aí, galera, show! Mais uma vez eu, treinador Mariva Show, mas para quem já me conhece, professor Mariva Show, mas para quem é íntimo, pro Mariva Show. Mais uma vez estou passando aqui no canal para deixar uma gotinha de superação para vocês. Mas hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o projeto, na verdade, em si. O produto do nosso projeto, que é a Aula Show. O que é a Aula Show? No nosso primeiro vídeo eu fiz vários comentários, me apresentei para vocês, contei um pouquinho da minha história, mas eu não disse exatamente o que era a aula show. Hoje eu quero tratar com vocês só sobre esse assunto, o que é uma aula show. E a partir de hoje, essas informações que nós vamos dividir aqui começam a fazer a diferença na sua vida e na vida dos seus alunos também, ok? Então vamos lá, mas antes, espera um pouquinho. Para a gente começar a entrar nessa história, eu quero fazer uma aspas com vocês aqui. Eu quero falar sobre o ser humano, como é composto o ser humano. O ser humano, pessoal, para a gente ter um entendimento e contextualizar o que nós vamos explicar aqui, e se você entender isso vai ficar legal, o ser humano é composto de 3 dimensões diferentes. Nós somos seres holísticos compostos de pedaços diferentes formando um só inteiro. Então, nós somos formados pelo físico, corpo, pela mente, aquilo que vai lá dentro, que você racionaliza, que você pensa, determina, escolhe, opta, define. E o espiritual. Mas quando eu falo espiritual, eu não estou falando dos fantasminhas. Não é assombração. Não é aquilo que desencarna, que sai. Não é nada disso. Espiritual é aquilo que você tem como filosofia de vida. É aquilo que te dá paz. Ou aquilo que não te dá nada. Sabe? Aquelas ideias que você racionaliza e que você realiza na tua vida que te fazem andar pelo caminho que você segue. Então, nós somos formados de 3 dimensões: corpo, mente e espírito. E essas 3 dimensões não podem ser separadas. Elas estão juntas porque elas formam um ser, o ser humano. Combinado? Dito isso, agora vocês vão entender o que é a aula show e por que eu disse tudo isso para vocês agora nessas aspas. Ok? Então vamos lá. O que é a aula show? Para a gente falar da aula show, uma aula de resultado, uma aula que entrega resultado de verdade, eu separei 5 grandes itens que devem compor a sua aula show. Quais são esses itens? Então vamos lá. Item número 1. O item número 1 é o respeito. E o que é respeito, pessoal? Para falar para vocês de respeito, eu quero falar com vocês de respeito em 2 níveis. Primeiro nível desse respeito é o respeito pessoal. O respeito que você deve ter por si próprio, por você mesmo, ou por mim, professor. Que respeito é esse? Esse respeito ele deve levar em consideração o primeiro detalhe, que é: faça aquilo que você está capacitado para fazer. Respeite a sua capacidade pessoal. Como assim, professor? Se você está capacitado para dar aula de musculação, então vai lá, dê aula de musculação. Se você está capacitado para dar aula de ginástica, dá aula de ginástica. Se você está capacitado para dar uma aula escolar, dê aula escolar. Não vai se meter a fazer aquilo que você não está capacitado para fazer. Não adianta você ser um expert em corrida e querer dar aula de ciclismo. Vai fazer besteira. Mas não é que você não tem essa capacidade, você tem, mas você buscou o conhecimento para isso? Você está se preparando para isso? Então faça aquilo que você pode fazer, que você está pronto para fazer. O segundo item é: faça aquilo que está ao seu alcance fazer. Não adianta você querer montar aulas mirabolantes para fazer cambalhotas, piruetas, salto mortal, se você não consegue fazer isso. Porque se você não está ao seu alcance realizar essas coisas e você tentar fazer algo que você não está preparado para fazer, você não vai realizar e você vai perder o respeito dos seus alunos. Seja o personal, seja o grupo, seja lá na escola, não importa. Um terceiro momento é: respeite o seu perfil. Qual é o seu verdadeiro perfil? Se você é um cara, vamos supor assim, você é um cara sisudo, né? Fechadão, marrudo, fechado, troncudão, quadradão, você não vai querer dar uma aula de frufru. Seus alunos não vão entender isso, eles não vão se adaptar, eles não vão te reconhecer lá. E por outro lado, se você é um cara extrovertido, e aí de repente você decidiu que vai dar uma aula quadrada, uma aula fechadinha, hermética, sério, não vai sorrir, não vai falar nada, seus alunos não vão te entender. Tá fugindo da tua característica, do teu perfil. Eles não vão aceitar isso, vai causar confusão, e isso pode fazer com que você perca a tua aula. Então, respeito pessoal, ok? Um outro nível de respeito que eu quero discutir com vocês é o respeito ao seu aluno. E para falar de respeito ao aluno, existem 3 itens que eu gosto de citar muito.
Primeiro, o objetivo. Qual é o objetivo do teu aluno? O que o teu aluno busca na tua aula? O que de fato ele quer encontrar na tua aula? O que de fato, quando ele te contratou, quando ele chegou para fazer aula contigo, o que ele estabeleceu como objetivo? Você já perguntou para ele isso? Você já sentou para conversar isso com ele? O segundo item do respeito ao aluno, que você deve ter bem claro na sua cabeça, é o que ele de fato precisa ter na tua aula. O que ele precisa encontrar na tua aula. Porque, vamos entender isso. Assim, vamos supor que ele queira ser um bombadão. E de repente, na verdade, o que ele precisa, o objetivo dele é ser bombadão. Mas o que ele precisa ter, de repente, é um treinamento cardiocirculatório para combater um problema de hipertensão que está entrando na vida dele, de repente. Ou para afastar esse mal dele. Você está entendendo? Então, o objetivo que ele quer, que ele deseja, mas também o objetivo que ele precisa ter na tua aula. E, mais importante que isso, qual é o perfil do teu aluno? Você já parou para analisar de fato qual é o perfil do teu aluno? Vamos supor que ele seja um cara extremamente extrovertido, animado, falastrão, e aí de repente você leva esse cara para fazer aula num lugar fechado, numa sala de vidro, ou num local onde ele não consiga interagir com outras pessoas. Cara, esse cara vai morrer lá, porque ele quer falar, ele quer uau, uau, bubu, iê, iê. E aí você está cerceando ele. Mas vamos supor o contrário também. Você pega um cara que é super tímido, super introspectivo, e aí de repente você leva ele para uma sala cheia de musculação e põe ele para fazer um exercício que de repente ele vai se sentir constrangido de fazer. Ele vai se sentir frustrado e ele vai talvez criar um trauma, e aí você perdeu o aluno. Ou aquela menina que é tímida e você de repente propõe para ela, fala, olha, hoje querida, nós vamos fazer uma aula de ginástica numa sala com mais 50 outras pessoas. Você acha que ela vai se sentir bem? Não vai. Se ela quisesse, ela já estaria lá. Então você tem que analisar o perfil do teu aluno. Então esse é o respeito. Respeito a si mesmo e respeito ao teu aluno. Muito importante. O item 2 é o planejamento. O que é planejar a tua aula? Pessoal, olha, nada mais básico que isso, ok? Você já aprendeu isso? Lembrando que aqui a ideia não é ensinar você a dar aula. É ensinar você a dar uma aula e entregar uma aula de resultado, uma aula show, ok? Dentro disso que eu estou chamando de aula show, que eu não sei se é um método ou tá mais para um lado de ferramenta de trabalho do que de método, porque eu não estou te ensinando da aula. O que eu quero mostrar para você é que existem ferramentas que podem otimizar a tua aula e fazer você ser um profissional diferenciado no mercado, ok? Então, no planejamento, o que é o planejamento? É você verificar o tema da tua aula. A tua aula é o quê? Qual é a característica? É uma aula aeróbica, muscular? É uma aula de cross, uma aula de bike, uma aula de natação e de hidro? Não sei, qual é o tema da tua aula? Pesquisa qual é o tema, tem que ter uma direção. Mais que isso, o local onde ela vai ser realizada. É um local aberto, é fechado? Eu vou depender das intempéries? Não vou depender? Você tem que pensar em todas as coisas, o material que é necessário. Se tem colchonete, se não tem, se tem pezinho, se eu vou usar iluminação, se eu vou usar som, se eu vou usar música. Selecionar tudo isso com antecedência. Ou seja, o que é planejamento? É você ter tudo disponível à mão do material que você vai utilizar para aplicar e desenvolver a tua aula para o teu aluno. Mas não é só isso. Hoje nós vamos ficar só nisso, mas nos próximos vídeos nós vamos explorar um pouquinho mais esse planejamento, ok? O item número 3 é o entretenimento. A sua aula tem que ser uma aula que segura a atenção do teu aluno, que atrai a atenção do teu aluno. Ela tem que ser divertida. Uma aula que entretém o teu aluno é uma aula que traz diversão para ele, que ele curte fazer. E quando ele curte fazer, existem alguns detalhes implícitos aí. Então a sua aula tem que ser divertida e ela tem que provocar interação. Ele tem que interagir. Você, se é uma aula de personal, ele tem que interagir com você e com os outros que estão ao redor. E se é uma aula em grupo, ele tem que interagir com o grupo, porque isso cria vínculo. Professor, ei, professor, você aí, você mesmo. Isso cria vínculo, fortalece a intensidade da aula, fortalece o vínculo que ele cria com você, professor, e com a tua aula. Porque ninguém se diverte sozinho. Já parou para pensar? Vamos analisar. Quando você vai para uma balada, vai para um barzinho, você vai lá num restaurante, ou você vai para uma festa, para um show, ou mesmo para o cinema, você não quer ir sozinho, porque é diversão. Quem se diverte quer se divertir com os amigos, quer se divertir com aquelas pessoas que se divertem com ele junto. E quando isso acontece, essa interação, esse vínculo, essa conexão acontece na tua aula, ela fortalece os laços de amizade. E haja visto vários casos de pessoas
que formaram grandes amizades, ou que hoje já estão até casados por aí, com filhos, etc. Sim ou não? Então, a sua aula tem que ter entretenimento, ela tem que ser divertida, tem que realizar conexão. Guarda esse termo aí, ok? Nós vamos explorar um pouquinho mais isso nos próximos vídeos. O item número 4. A sua aula tem que proporcionar desafio. A todo momento a sua aula tem que ser desafiadora. A todo momento a sua aula tem que ser provocante. Ela não pode ser uma mesmice. Ela não pode ser aquela coisa enfadonha de todo dia igual. Não. Ela tem que ser uma aula que vai além da expectativa do teu aluno. Vamos imaginar que o teu aluno chegou hoje cansado. Depois de um dia de trabalho, cansado, mas ele tem que treinar. Ele vai treinar a perna. O homem odeia treinar a perna. Vamos treinar a perna na musculação. E ele fala, pô, aquele monte de exercício vai doer pra caramba, não dá resultado nenhum. Pô, mas eu tenho que fazer. Ai, que saco. Pô, vou ter que ir lá, já tô cansado pra caramba. Podia não ir. E aí você fala, não, meu, hoje eu tenho uma proposta diferente pra você, cara. Vou te lançar um desafio. Vamos fazer algo diferente. Vamos fazer um treino de perna, ok? Mas hoje nós vamos fazer um único exercício de perna. Esse único exercício de perna, nós vamos fazer 10 sessões com 10 repetições do mesmo exercício, agachamento terra. Eu vou desafiar você, mas eu vou estar junto com você. Eu vou fazer junto com você. E nós vamos cumprir esse desafio do início ao fim juntos. Você aceita meu desafio? Vamos nessa? É diferente. Você está indo além. Ele não esperava isso. Ele esperava que ia fazer um monte de exercício. Mas agora ele vai fazer um. E aí você, a todo momento, você ajuda ele, motiva e acompanha e faz junto e vibra com ele. Cara, ele vai e cumpre o desafio. Show ou não? Sim, aula show, entregou o resultado, atingiu o objetivo. Era isso que ele queria. Ou talvez não queria, nem esperava. Mas tem um detalhe aí. Um detalhe muito importante. O desafio ele tem que ser possível. Porque se ele não for possível, não vale nada. Se você não ajudar ele a chegar até o final, não atingiu o objetivo. Ele vai se frustrar. Ele vai falar, pô, o cara projetou uma aula, não me respeitou. Ele não planejou direito isso aí. Ou ele não conhece meu perfil direito, não sabe dos meus objetivos. Não deu certo. E vai ser frustrante. Então, ela tem que ser possível. Ok? Dentro desse desafio possível, tem um grande segredo, uma grande sacada. Se você guardar isso, já valeu o vídeo de hoje, ok? Não pode ser um segredo. Você tem que revelar os desafios para ele desde o início da aula. Dentro do seu planejamento já tem que estar claro isso. E para ele tem que saber o que vai acontecer a cada momento. E tem um macro desafio que você vai contar para ele. Nós vamos chegar nesse ponto no final da aula. E os micro desafios que vão acontecer durante a aula. Que você vai ter que motivar ele a cada momento, explicando para ele o que está acontecendo, para ele entender quanta energia põe, quanto força ele gasta, quanto ele pode se entregar para o treinamento, entendeu? Então, desafio. O nosso quinto e último item, para a gente fechar o que é uma aula show hoje, resultado. O resultado, eu chamo esse item de o mais importante, porque não adianta ser uma aula planejada, não adianta ser uma aula que respeita isso e aquilo, não adianta ser uma aula oba-oba, que entretém, que diverte, que causa conexões, que causa interação, se ela não, uma aula que traz desafios, mas se ela não tem resultado no final. E para falar de resultado, tem 2 níveis só de resultado que eu quero discutir com você, para você pensar, ok? O primeiro nível de resultado é o resultado midiático, aquele que tem que acontecer na hora na tua aula, que tem que acontecer até o final da aula, que o aluno tem que sentir a diferença. Ele não pode entrar na tua aula e sair do mesmo jeito. Ele tem que sentir a diferença nos objetivos dele. Ele tem que sentir que alcançou o objetivo que você propôs para ele e que houve um resultado na aula. Então, o resultado midiático. E o outro nível de resultado é o resultado futuro. Lembra? Que é o objetivo que você combinou com ele lá no início do seu projeto com ele. Ele tem que entender, ele tem que sentir, ele tem que viver na pele dele que esse treino de hoje, ele deu mais um passo para alcançar o objetivo principal dele, que ele estabeleceu com você, que você prometeu para ele que daqui a um mês ele vai alcançar, ou daqui a 2 meses ele vai estar bem próximo desse objetivo. Ele tem que sentir em todas as tuas aulas, professor, que hoje ele deu mais um passo em busca ao alcance do objetivo dele. Ok? Então são esses os níveis. Para a gente fechar a nossa aula, para a gente fazer um grande resumo, para ver se você entendeu direitinho, presta atenção. São 5 itens que compõem a nossa aula show. Primeiro item, respeito. Respeito a si mesmo, você professor, e respeito ao teu aluno. Objetivos dos alunos. Não os teus, os dos alunos. Planejamento. Cuide de todos os detalhes da tua aula, para que ela saia contento, de acordo com como você projetou para o teu aluno. Terceiro item, entretenimento. Sua aula tem que ser divertida, ela tem que causar conexões.
ela tem que causar interação com você, professor, e com os outros alunos que estão ao redor. Quarto item, desafio. Sua aula tem que ser desafiadora. Tem que levar ele além do que ele esperava. Tem que surpreender. E quinto item, resultados. Uma aula que entrega resultados é uma aula show. Então aqui nós fechamos a nossa gota de superação de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Nós vamos explorar esses assuntos muito mais aí pra frente nos próximos vídeos. Então, antes de encerrar aqui, eu quero pedir um favor para você. Aperta aí o joinha ou o não joinha se você não gostou também. Para eu saber o que fazer e como lidar com essas informações da próxima vez. E se você não é inscrito no meu canal ainda, se inscreva e acione o sininho aí. Mas não se esqueça, ó, divulga, compartilha. Vamos fazer desse mundo um local melhor para treinar, um lugar melhor para se viver. Com aula show. Você que é o professor show e eu aqui, o treinador Mariva Show ou o professor Mariva Show, estamos aqui para dividir essas informações e essas dádivas com vocês. Deus te abençoe, fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau!